Saber o que uma coisa é, não é o mesmo que vivenciá-la. Olá, Mirante, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar um pouco para você de duas situações. Primeiro, do nosso projeto Tour da Gestão e os aprendizados deste Tour da Gestão, que foi o primeiro num tour, chama Tour Rural, que aconteceu em 2023 lá em Jundiaí. Por que eu estou gravando esse vídeo agora? Porque, na verdade, a gente vai reaproveitando alguns conteúdos que a gente tem, compartilhando algumas vivências no tempo. Como já faz um tempinho, vale a pena, né, falar um pouquinho sobre e também deixar esse registro aqui em vídeo de como foi essa experiência. A primeira coisa que eu quero explicar o que é esse projeto. O Tour da Gestão, ele tem o propósito de criar experiências vivenciais, né, com os clientes. Então, eu já queria fazer uma atividade dessa e eu também queria unir o útil ao agradável, que é a questão de aproveitar e passear e fazer fotografia, fazer as minhas fotos que eu gosto muito e de quebra aprender. Olha só quantos ganhos. E eu queria tirar do papel e às vezes a gente não encontra a melhor data porque eu estava assim, tipo, onde vamos? Aí eu falei assim, quer saber? Vamos partir pro simples? Vamos fazer algo que seja um bate-volta na região onde eu tô, porque eu preciso fazer um movimento. Eu fazendo um movimento, o movimento começa a acontecer. E depois desse tour, a gente teve vários outros tours. Então, hoje eu posso falar, valeu a pena ter dado esse start. Então, é uma experiência que eu queria adotar e depois ter uma frequência, e também trouxe muitos ganhos. Então, vamos lá. Como que eu escolhi esse local? Primeiro, eu participava de um grupo de Jundiaí de startups. Então eles têm, se eu não me engano, era o Green Valley, Grape Valley, alguma coisa assim. E aí eles tinham compartilhado, uma época, sobre alguns movimentos de turismo rural, de algumas empresas que faziam lá. Isso, eu vi essa comunicação, aí passou um tempinho, quando eu decidi tirar do colo, eu falei assim, caramba, por que não Jundiaí, que é perto, né? Relativamente perto, então eu vou conseguir já tirar do colo e fazer alguma coisa. E eu pedi indicação, me indicaram a Risatur. E aí eu fui ver a programação da Risatur, que é uma empresa que faz pequenos passeios rurais, não só em Jundiaí, mas na região. Aí eu pedi orçamento, vi que estava até dentro de. Era pagável dentro da minha realidade, né? E eu podia, eu falei assim: também se tá dentro para mim, provavelmente tá dentro também para o cliente. E aí eu já marquei a data, fechei. Então, como que eu fiz para tirar do papel? Primeiro, eu já tinha definido o que eu queria, fui atrás de um local, vi a data e fechei. Então eu iria na data que eles estavam propondo. E quando a gente tem essa questão de data, nem sempre vai dar para todo mundo. Então é aquilo que eu prego hoje funciona. Vai quem tem que ir, quem tem que estar naquele momento. Então, vi a data, fechei com ele, eu tenho que ir, que é o meu primeiro movimento, e aí eu estendo o convite para quem quiser ir no movimento, né, e participar. Participando, aí a gente vai absorver o aprendizado do lugar. Então a gente não fica interferindo na informação do lugar, não, a gente vai para vivenciar o lugar. Então a gente vai para ouvir o guia, a gente vai para observar e depois certamente colher os aprendizados de lá, exceto quando somos nós que organizamos a ida e estruturamos para mostrar o que tem que mostrar, como já aconteceu. Então foi uma atividade na época muito rica, e aí tem umas sincronicidades muito grandes. Por que que eu escolhi essa temática de vinho no momento, né? Porque a proposta da época que eu estava me organizando tinha a ver com o pilar 4 da gestão. O pilar 1 é operação, o pilar 2 é marketing, que é mercado, o pilar 3 é marketing, que é movimento no mercado, que é o pilar estratégico, e o pilar 4 é gestão de pessoas. E eu sempre gosto de encontrar um símbolo que represente os pilares. Por exemplo, no pilar da operação eu tenho como símbolo a hidrelétrica, porque traz o elemento água, tem a ver com fluir, então é uma excelente simbologia. Agora, quando se trata do pilar 4, na época, nos meus estudos, eu defini que seria uma questão com vinho. Eu posso até falar errado agora no momento, mas tem a videira, né? E aí tem toda uma lógica por trás, porque daí
gente, os nomes técnicos aí, quem entende, não vai brigar comigo, hein? Deixa aí nos comentários que a gente vai aprendendo. Então, vamos falar um pouco sobre esse passeio. A gente começou na Fazenda Santa Cecília. E assim, o embarque, eu vou dizer, tudo tem história. Do momento que eu cheguei, do momento que eu fui até o local, eu escolhi ir andando, e aí eu tinha visto antes no Google que seria super possível, só que na hora de ir andando, gente, eu encontrei ladeira, subida, descida, nossa, foi engraçado. Eu cheguei um pouco antecipado, mas quase que eu também, sim, me atraso, né? Agora, quem se atrasou aqui, ó, vou dedurar, foi a cliente, foi a doutora Sônia Zerbinati, que chegou aos 59 do segundo tempo, quando a guia já falou assim, olha, a gente já vai partir, não tem como esperar mais, o carro parou e ela com a família dela desceu. Inclusive, gratidão, Sônia, por ter embarcado nessa. Aí ela trouxe o marido, os 2 filhos, então a gente ficou ali num grupo tranquilo, né, para conversar. E aí a gente parou na Fazenda Santa Cecília, que foi a primeira parada. E, gente, os aprendizados aqui são demais. Então, olha que interessante, uma família que produz o próprio vinho, que vende, e eles vivem meio que num paraíso ali, porque este lugar, ele é lindo, é muito verde, tem água, você escuta os pássaros, então você tá vivendo, você vive num lugar que você trabalha, mas é um pequeno paraíso, é uma fazenda pequena, mas é uma fazenda digna, tipo, de excelentes fotos aí, é realmente um pequeno paraíso. E aí vem o primeiro aprendizado. Vamos dizer assim, esse barril é a loja deles. Então, olha que interessantes. Eles escolheram criar um cenário. Quando a gente cria um cenário, a gente acaba atraindo as pessoas, porque é instagramável. E uma vez que você faz isso, faz com que as pessoas queiram fotografar. É como o moinho de Olambra. Na entrada de Holanda tem um moinho que foi construído pelo pessoal que veio lá da Holanda e tipo assim, é material original, então muita gente vem para tirar foto, porque aquele é um símbolo, né? É como um monumento quando se constrói monumentos, né? Então, isso já é um indicador de diferenciais que pode ter nos negócios. Porque você cria um cenário onde as pessoas querem vir, querem tirar foto. Ah, onde que é isso? Né? E é algo que é aquela realidade aumentada, né? Uma realidade aumentada. Então foi muito legal ter conhecido esse cenário e isso já nos mostra como que eu posso ter isso no meu negócio. Será que eu consigo criar uma experiência memorável? Será que eu tenho que ter um elemento memorável? Quanto mais na memória você tiver das pessoas, melhor vai ser para os negócios. Depois, na sequência, a gente teve a degustação de vinho. Uma mesa de madeira linda, sabe? Aquelas onde é o tipo de coisa de fazenda mesmo, sabe? Você fala, você imagina um almoço numa mesa dessa. Gente, é acolhimento, é todo mundo junto, né? E aí tudo muito cuidadoso, assim, eu falo que é charmoso, né? Então tem um rústico, mas tem o charme. E só que é o seguinte, eu não tomo vinho, naturalmente, eu não tomo bebida alcoólica. Mas eu estava ali para a experiência. Eu falei, eu vou degustar. Foi o começo do fim do passeio. Por quê? Eu estava com o estômago vazio, porque eu já tinha comido, mas fazia um tempinho. Andei, andei para chegar no lugar antes da gente começar a atividade. E aí, como o corpo está relaxado, né, eu falei, vou experimentar. Experimentei um, experimentei outro. Daqui a pouco minha cabeça começou a girar. Eu falei, pronto. Mas não girar de estar bêbado, não, tá com o meu fígado, né? E aí meu estômago começou a doer. Eu falei, pronto, perdi o passeio. Porque pensa numa coisa que me irrita, é sentir dor de estômago, ou dor de cabeça, porque eu quero estar concentrado, eu quero poder aproveitar. De qualquer maneira, foi muito bom. Para quem degusta, eu tenho certeza que vai ter uma experiência melhor que a minha, né? Porque realmente eu só sabe, quando dá aquela, né, sentir o gostinho, tá ótimo. E aí eu estava observando nas plantações de uva que cada cerquinha tinha uma roseira. E aí eu perguntei para o guia, né? E isso aqui é estratégico. Ele falou que a roseira ela minimiza, agora eu não lembro qual era o inseto especificamente, de se aproximar da plantação.
porque ela atrai ou ela inibe, agora eu não me lembro exatamente, por isso que é bom às vezes gravar logo na sequência, né? Então foi essa experiência bem interessante e como eles utilizam a própria natureza a favor da natureza. É, quando você tem o conhecimento, mais uma vez, empírico, você vive aquilo, você vive o ambiente, você vai criando situações como isso. Quando você vai imaginar que uma plantação de uva e tendo uma roseira iria um beneficiar o outro, né? Empírico e é o primeiro start da Borelli Academy Tour. Tintim. Como é que fala em italiano? Aqui é o seguinte, a gente, eu e a Sônia começamos a conversar, aí todo mundo começou a sair, porque é um lugar que assim tem verde, tem mesa para fora, além da mesa interna, né? E aí eu comentei com ela, não, ó, vamos lá, vamos brindar pelo primeiro Borelli Tour, né? E hoje tem até um nome oficial que é Tour da Gestão, porque tem mais a ver com a gestão empresarial do que com a Borelli Academy em si, apesar de ser uma atividade interna. E aí eu tirei umas fotos segurando na videira, sabe? Mas é um lugar, gente, que realmente assim, ó, vale a pena? Vale. Você tem que conhecer, porque são histórias das pessoas, sabe, criando ambientes. As pessoas vivem ali, elas construíram isso, elas atraem pessoas para isso. Então, são pessoas que validaram as suas escolhas e a sua gestão em si, né, e o seu mercado. Então, esses videozinhos que a gente faz, vou até colocar o play de novo para a gente ouvir, que foi um momento bacana de brinde ali, sabe? Tipo, ó, começamos, demos start no Tour da Gestão. Empírico e é o primeiro start da Borelli Academy Tour. Tintim. Como é que fala em italiano? Eu querendo colocar a Sônia em saia justa ali. E aí, como é que fala tintim em italiano? Então, mais uma vez, Sônia, gratidão por estar presente, porque foi memorável. E aqui tem um outro vídeo que eu fiz na época que é mostrando, sabe? Que eles mostram o processo de produção ali dos vinhos e tem que seguir as regras normais, né? Então, apesar de ser um produto produzido ali pela família, mas o processo ele tem que respeitar normas para garantir segurança, porque, né, imagina, você vai colher, você vai fazer o que tiver que ser feito, você vai engarrafar, então tem que ter ali a parte da qualidade, a parte da produção, tudo muito bem definido para eles poderem vender. Mais uma vez a foto aqui do barril, né, que é a loja deles, aí dá para ver assim, é maior do que a foto mostra e é bem interessante. Então, vale muito a pena estar presente. Depois da Fazenda Santa Cecília, a gente foi para a Fazenda Nossa Senhora da Conceição, que também é em Jundiaí, e no passado eles eram produtores de café, né? Tem uma grande história aqui em relação a essa fazenda. Ela é muito maior do que a outra, mas ela tem hoje uma pegada muito mais turística, tanto que eles, se eu não me engano, eles venderam, né, as terras em relação aos cafés, então o que eles têm ali virou um ambiente de turismo mesmo. Mas é um lugar que tem uma energia para mim muito densa. A gente foi para almoçar, é, o almoço de 0 a 5 eu daria uma nota 3. Eu acho que senti a falta um pouquinho do sabor de comida de fazenda, mas ok, aí cada um, seu cada um, né? Aí a Suelen que tem essa percepção. E depois do almoço a gente foi fazer visitação na sede. A gente não entrou, mas a gente soube mais sobre a história, né? Então a gente passou onde faz a secagem de café, a gente visitou alguns ambientes, inclusive a senzala, e aí ele estava contando muito sobre a arquitetura da casa. Quando você vai para Paraty, você, se você um dia estiver em Paraty ou já foi e fizer o passeio de charrete, normalmente eles contam a história ali das casas. E aí eles falam, por exemplo, sobre esse ponto aqui de eiras e beiras, porque quanto mais eiras e beiras, né, você tem, que seria a beira da casa, os detalhes, os acabamentos, mais, vamos dizer assim, avançado na sociedade, mais dinheiro você tem. Quem não tem eiras e beiras não tem, às vezes, dinheiro para fazer acabamento. Olha só a lógica. Antigamente o pessoal também, né, criava cada situação
e que se perpetua até hoje e no fim acaba sendo real, né? Normalmente se investe em acabamento, na parte artística, na parte de pintura, porque você valoriza isso e você tem posse para fazer isso. E o dia, apesar dele começou friozinho, nesse momento aqui ele estava já super quente e a cor do céu estava maravilhosa. Então, olha o contraste, inclusive, dessa imagem. Aliás, nesse passeio eu já tive um grande aprendizado, porque eu precisava fazer melhor a gestão das fotografias que eu já iria fazer, né, em relação ao tour. E é recentemente que eu comecei a pagar o espaço do Google, porque eu estava hospedando as fotos direto no nosso site, colocando na nossa rede, e estava deletando, por exemplo, do Google Imagens. Só que quando eu preciso usar, por não ter essa gestão, eu tinha que ficar baixando do site ou pegando na rede social. Só que o que aconteceu com o nosso site? Deu PT. O site que nós temos atualmente é um site novo. O anterior, ele deu perda total, porque teve um problema lá de programação, e aí já entra uma questão de agência e tudo mais. Mas enfim, voltando aqui. Então, a gente fez visitação na Senzala do México, um ambiente que, sinceramente, eu nem quis tirar foto, feio demais. Sim, você vai imaginar hoje, lógico, tá maquiado, né, fizeram uma maquiagem lá porque vai muito turista. Mas se você imaginar que as pessoas ficavam debaixo do... Gente, eu não quero nem ter essa imagem. É muito triste, assim, muito desagradável. Aí a gente conheceu algumas peças utilizadas na época da escravidão. Aí eu fiz alguns vídeos também. Mas como eu perdi muita coisa, porque eu não fazia gestão dessas fotos, então também tá tudo certo. E aí depois eu tirei essa foto maravilhosa com essas palmeiras imperiais. Olha o contraste, olha esse céu, esse fundinho azul, gente, a natureza, ela realmente faz o que tem que ser feito, né? Então, apesar de uma parte triste, é aquilo lá, só a natureza para nos alimentar e nos salvar. E aí a gente foi para um outro ambiente que é conhecer a história do café. Eu achei muito interessante esse infográfico que eles têm na parede e, querendo ou não, são curiosidades. Por exemplo, o café é o segundo maior commodity do mundo. Quem que é o profissional que mais bebe café? Cozinheiros. 65% dos cafezinhos são consumidos no café da manhã. Esses dados aqui, por exemplo, que apesar deles estarem informando ali para o turista, mas se você tem um negócio deste, por exemplo, esses são os tipos de informação que você tem que saber sobre o seu mercado, seu market share, né? Mas o que, que acontece no seu segmento? Porque se você sabe que 65% dos cafezinhos são consumidores de manhã e você tem, por exemplo, uma cafeteria, você vai abordar, você vai aproveitar e já sabe onde você tem que colocar mais foco. Se você sabe, por exemplo, que os cozinheiros são que mais consomem, de repente pode nascer uma linha, alguma coisa relacionada a isso, e assim sucessivamente. Então, são dados interessantes do mercado, mas quando você é o mercado que está atuando nisso, gente, isso aqui é ouro, né? É nisso aqui que começa a nascer as estratégias de marketing. E aí teve o caminho do café no Brasil, ele foi mostrando quem foi a pessoa que o semeador, vamos colocar assim, mas esse Francisco Melo Palheta, ele foi o grande divulgador, né, sobre o café. Ele que levou para os lugares, só que não começou com ele. Então, um desbravador descobriu, né, em dado momento, que aqueles grãos ele se transformaram numa bebida que dava uma energia. E aí eu tirei uma foto com. Aí, gente, esse lugar também é um museu. Neste ambiente acabou sendo um museu, né? E aí, por um momento, eu olhei assim pela janela e falei assim: uau, que contraste lindo, né? Essa árvore, essa grama, essa água, esse sol, né? Batendo aqueles raios. E aí, por um momento, eu pensei assim: falei, caramba, hoje a gente está num ambiente como turista. Você tem a liberdade de se olhar para fora, mas você sabe que você vai para fora. Só que num passado não muito distante, pessoas estavam ali e não podiam e não tinham a liberdade de olhar para fora, de sonhar, de desejar, às vezes só do fato de ser liberto. Então é um contraste muito grande e a gente tem que ser grato por esse momento da nossa vida. Então essa foto aqui, ela marca muito esse tipo, uau, como eu acesso outros mundos, né?
é a janela da mente. Então, se a minha janela mental está fechada, eu não consigo enxergar, eu não consigo acessar o belo, eu não consigo ir para o mundo. Então, foi muito filosófico o momento lá de aprendizado. E aí eu tirei essa foto bem no começo para mostrar ao pastor Caldi que pela história do café foi onde começou tudo. Então tinha algumas cabras que consumiam, né, os frutos, e ele percebeu que elas ficavam muito animadas. Ele acabou reproduzindo tipo um chá daqueles frutos e percebeu que ele ficou meio alegre, né? Porque o café ele dá um up. E aí começou isso. E olha que coincidência. Recentemente eu gravei um vídeo sobre o signo de Capricórnio, que tem como um símbolo animal a cabra, né? Então, bem interessante, a cabra, Capricórnio, o café, etc, etc. E assim a gente marcou o nosso primeiro tour da gestão, onde foi muito legal. É lógico, para gente que está observando tudo isso, é muito mais leve do que quem viveu, mas é a história do mundo. E é o que eu falo às vezes, que a gente vai embora desse mundo e os problemas do mundo vão ficar no mundo, porque ainda fazem parte desse cenário, essa ressignificação, esse avanço. E, deixa eu dar uma pausa aqui, mas esse foi o vídeo que a Fabiana me enviou. Eu tinha feito uma palestra usando analogia com videira, e ela não sabia que eu estava fazendo essa analogia, usando isso como um símbolo do Pilar 4. E a Fabiana, ela tem o Taças e Beijo, que é uma empresa que vende vinhos, e eles sempre fazem eventos de degustação. E nessa viagem aqui para a França, ela visitou as plantações dos vinhos mais caros do mundo. E escuta só o que ela falou. Esse vídeo vai para uma pessoa que eu admiro muito, a Suelen, da Borelli Academy. E ela utiliza muito as vinhas, né, os vinhedos, como uma analogia, né, pro empresário que está ali aprendendo, se lapidando, né, por conta disso aqui, olha. Nós estamos na Borgonha, onde nós temos aqui um dos vinhos mais caros do mundo, né, preciosidades de Chardonnay e Pinot Noir. No entanto, olha a vinha, como ela é. Ó, você olha aqui, você acha que ela tá seca. Olha. E ela já está brotando. E daqui resulta os vinhos mais caros do mundo. Uma vinha. Quando as pessoas acharem que você está seca, você está ali em busca de conhecimento. E em breve vai estar ali, ó, brotando ouro e colhendo bons frutos. Como os vinhos aqui da Borgonha. É isso. Suelen, um grande beijo. Esse vai especialmente para você. Gente, é muito lindo isso, porque olha isso, é o tipo de aprendizado que você fala assim, a natureza, a vida ela é pedagógica, ponto. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Então, quando você vê uma plantação dessa, e aí você fala, é uma planta. Não, mas é uma planta que ela não é atrativa inicialmente do ponto de partida. Só que os resultados que ela dá, gente, vale ouro. É um campo que vale ouro. Só que tem assim, ó, esse começo. Só que esse começo tem todas as informações mínimas e necessárias para gerar aquele resultado, que é exatamente o que eu defendo na gestão empresarial, dentro do modelo que a gente traz, que é o 4D. Você se estruturar e se organizar no todo, para que assim que você começa a transbordar, você só vai, porque você já é. Então, o fato de você ser, você vai gerar frutos. Só que às vezes, dependendo do momento que você está na jornada, as pessoas estão te vendo como uma vinha torta, seca, não tá dando nada. E quando você menos espera, tá lá. E por que eu falo isso de forma muito respeitosa? Porque a gente tem que entender que tem um processo das coisas. Vai chegar momentos que você vai estar desfrutando do resultado. Mas mesmo depois desse resultado, você tem um próximo momento, um próximo nível, um próximo processo, um próximo destrave. Isso se você quiser, né? Então é um maior aprendizado que a gente pode ter. E para finalizar esse vídeo, a gente fica com essa imagem belíssima, que daí eu olhei assim e falei, gente, esse céu, como é que chama?
Nossa, fugiu o nome, não é coqueira, essas paineiras colonial, como é que chama? Agora fugiu o nome. E gigantes, esse portão aberto, esse caminho, sabe? Então, por um momento eu fiquei pensando assim, caramba, como que não era a mente dessas pessoas escravizadas nesse lugar, paineira, né, paineira imperial, que tipo, olha, eu quero estar em outro lugar, eu quero seguir meu caminho, só que a porteira tem que estar aberta, eu preciso ter liberdade de ir e vir, e isso reflete o nosso tour. O nosso tour foi aberta uma porteira e para que eu pudesse circular ali livremente, né, para aquele projeto acontecer. Então, para a gente finalizar, esse primeiro tour, ele tem um lugar especial no meu coração porque ele foi o primeiro. Foi algo que estava há um bom tempo. Eu pensava sobre, mas eu não tinha tangibilizado. Porque às vezes você fica. Eu não vou dizer nem que é perfeccionismo, mas tipo, eu queria talvez lugares que às vezes não era para acontecer. Então eu lembro que quando eu defini, tudo desenrolou. Hoje é uma memória, né? Hoje a gente pode falar sobre, porque ele já aconteceu. Então, o maior aprendizado aí do tour, e principalmente para você, é não se limite em acessar, porque você precisa de contraste. Tira seus projetos do colo. Só que aqui com a gente, na Borelli Academy, especificamente no Market Hunt, que é nosso ecossistema de gestão empresarial, que é onde você encontra o tour da gestão, aqui você pode ser provocado a o movimento. E quando o cliente ele não consegue estar presencial com a gente, de qualquer maneira a gente fala para ele reproduzir onde ele está, porque a gente tem cliente fora do Brasil, em outros estados. Aí você fala, a pessoa vai viajar para vir? Não, você vai reproduzir aí. Que lugar semelhante você pode visitar? Pesquisa no Google, analisa, olha, onde que eu posso estar? E faça. Então você pode, inclusive, somar com a experiência, né, estando perto e podendo estar, né, nada como presencial, viver mais gostoso, né? Mas se você não está presencial, não pode estar presencial e está em outro estado, outro país, ou até na mesma cidade, às vezes na cidade vizinha a pessoa não consegue vir, porque compromissos, reproduza de alguma forma, porque senão você não desbrava isso. Então, o tour, ele me libertou para diversas oportunidades. E é isso que a gente precisa aprender, é acessar. Quando você acessa, o ambiente acessa você e existe uma transformação mental. Isso é o conhecimento empírico. É o conhecimento do ambiente. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, mas deixe comentário. A gente gosta de receber comentário para a gente saber, e aí, você conhece esse lugar? Você já teve essa experiência nesse lugar? Fala aí pra gente nos comentários. Até o próximo vídeo de algum dessas histórias que a gente vem vivenciando. Eu vou falar mais sobre os outros tours, só que eu também vou falar sobre outras situações. São vivências, eu vou falar sobre as nossas vivências.